Olá, aluno, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à última aula da disciplina Inovações em Aplicação de Pessoas. Você me conhece, eu sou a professora Nádia Bruneta. Vamos tratar hoje dos modelos de gestão aplicados em gestão de pessoas. Como em todo início de aula, eu gosto de começar fazendo a apresentação do resumo e da competência que nós vamos buscar formar nesse nosso encontro. Então, lá no quadro, apresento brevemente para você. Nós temos como proposta hoje, objetivo, apresentar os conceitos e pressupostos do modelo de gestão de recursos humanos baseados em competências. Para isso, nós apresentaremos o modelo Canvas, acompanhamento e análise de resultados em recursos humanos, sempre com base nesse modelo de gestão por competências. Todo início de aula também eu gosto de apresentar para você algumas questões reflexivas que vão ditar o tom do nosso encontro. O que vamos procurar então entender ao longo desta aula? Lá no quadro, as questões bases que eu trouxe para você hoje. Você já percebeu o peso da palavra incompetência? Qual que é a importância dos indicadores para a avaliação das chamadas competências? E será possível mensurar alegria, tristeza, organização e desorganização, motivação e desmotivação dos indivíduos? Então, depois de termos aprendido aí aspectos de liderança em gestão de pessoas, sistemas de desenvolvimento de carreiras, planejamento e programação de evolução na sua carreira, estudamos aspectos de treinamento, capacitação, educação corporativa, universidade corporativa, os modelos de gestão aplicados à gestão de pessoas e gestão de RH, hoje chegou a vez de estudarmos, portanto, o modelo de gestão aplicado aí a recursos humanos com base na gestão de competências. Para isso, será necessário nós rebuscarmos aí, relembrarmos alguns dos conceitos já tratados em outras disciplinas do curso, também já tratados nas aulas anteriores de inovações em aplicação de pessoas, sempre fazendo link com o que há de mais contemporâneo, com o que há de tendência na nossa área. Então, o primeiro aspecto que nós vamos tratar nesse encontro é reforçar o conceito de competência que você, aluno de RH, aí, já está cansado de conhecer, né? Sabe bem o que significa. Nós vamos resgatá-lo e vamos colocá-lo, então, na base do modelo de gestão por competências, compreendendo quais que são os benefícios, as vantagens e também quais são as condições desfavoráveis à implantação desse modelo. Então, vamos começar a nossa aula com os conceitos planejados para hoje. Primeiro ponto que nós vamos tratar é a questão das competências, considerando aí algumas frases que nós ouvimos com bastante recorrência. Então, sabe quando falamos, nossa, Maria é extremamente competente na sua função? Ou João se demonstrou um completo incompetente na realização daquela determinada tarefa. Percebe o peso que vem essas palavras? Competência parece como uma qualidade, uma grande característica, destaca uma atuação brilhante de um determinado profissional. Ao passo que quando você indica ou aponta alguém como incompetente, parece que isso já vem carregado também de juízo de valor, de marginalização. Parece que aquela pessoa ela não é capaz de atender, de produzir, de fazer uma entrega adequada ou de acordo com as expectativas. Outro conceito, outro contexto do uso de competência é em esferas, por exemplo, da área jurídica, quando se fala que um juiz não tem competência para julgar determinada ação. Então, ele não tem uma área de atuação, não está dentro do domínio da sua competência a agir ou conhecer determinada causa para o seu devido tratamento. Então, percebam que são contextos distintos em que o uso de competência pode ser aplicado. De novo, basta nós olharmos, ou é importante que nós, profissionais de recursos humanos, então coloquemos no contexto dos estudos organizacionais. Nós vamos compreender, portanto, novamente, enfatizar qual que é a origem do conceito competência e qual que é a aplicação dentro da nossa área. Portanto, lá no quadro eu trago a origem do termo competência para nós ilustrarmos aqui o início desse tema. A origem vem do latim, que significa um conjunto de esforço. Nós temos, portanto, diferentes abordagens, diferentes aspectos contextuais desse tema e elas perpassam por política,
pela área empresarial, biológica, pública, educacional, psicológica. Então, nós aqui, enquanto alunos em formação de um curso superior de gestão, que vamos trabalhar aí especialmente com RH, vamos utilizar esse foco aqui, né, de negócios, organizacional, corporativo ou empresarial. Então, é esse foco aqui que vai nos interessar na discussão. Partindo dessa acepção do uso de contexto da gestão de pessoas, que é a base do entendimento para um modelo de gestão por competências, nós vamos, portanto, compreender a evolução histórica desse conceito até a compreensão que nós temos aqui no nosso país, que é baseada nas correntes americanas e nas correntes francesas. Então, os teóricos brasileiros, eles beberam dessas fontes de teóricos internacionais para traduzir ou para aplicar um conceito que é mais compatível com a nossa realidade organizacional. Antes, vamos entender, eu trouxe aqui em forma de degraus a serem superados, uma breve apresentação dessa evolução do conceito de competência. Lá no quadro eu apresento para você. Até os anos 80, a maioria das organizações valorizava o tempo de casa. Significa, então, que os profissionais eram bem considerados, os que eram bem-sucedidos, aqueles que conseguiam permanecer numa mesma empresa, no mesmo cargo, por 10, 15, 20 anos. Muitas pessoas faziam carreira literalmente, né? Passavam a vida inteira dentro de um mesmo espaço, uma mesma empresa, uma mesma organização. Se nós olharmos os currículos, as experiências dos jovens ou até das pessoas que permanecem aí mais tempo em organizações, dificilmente elas ficaram em apenas uma empresa. Hoje, ainda mais é perceptível que os jovens mudam muito de organização, de função, de atividade, ou eles percebem aí características mais empreendedoras, de quererem apostar no próprio negócio, de serem autônomos, fazerem prestação de serviço, entre outras características. Então, esse mundo dinâmico, né, essa mutação que está aí bem perceptível em função da economia, do rompimento de fronteiras, da globalização e de tantos outros aspectos que temos estudados, mudou o perfil. Então, a gente não tem mais aquela característica de profissionais que permanecem por tanto tempo no mesmo espaço, numa mesma posição funcional. Então, subindo mais um degrauzinho aí nessa imagem, eu trago para você lá no quadro a questão da competitividade. Ela traz essa mudança de um ambiente mais competitivo e, portanto, aqui os profissionais que se destacam são as pessoas que trazem maior resultado para as empresas. Quanto mais resultado o profissional entrega, quanto mais produtividade ou retorno factível, né, e perceptível, concreto, ele é capaz de trazer, mais ele é remunerado, ou valorizado, ou recompensado, ou tido como um diferencial estratégico ali, organizacional. Ele é reconhecido como um talento, as empresas buscam, claro, investir nesses profissionais a longo prazo, desenvolvê-los e não apenas treiná-los, garantindo que eles façam a entrega aí com maior empenho e por mais tempo, e isso traduzindo também em longevidade organizacional, em vantagem competitiva, é aquela relação que nós chamamos de ganha-ganha. Ganha o indivíduo no seu próprio desenvolvimento e ganha a organização que vai contar com aquele recurso humano na produtividade, no aumento aí do seu engajamento e da sua conquista de mercado. Mais um degrau nós vamos subir nessa escada aqui, falando da questão da valorização. Lá no quadro, a pessoa valorizada passou a ser a que mais contribuía para o desenvolvimento ou organização do negócio. E aí a gente tem esse conceito de competência, finalizando aqui, que é a que contribui, de fato, para o entendimento desse fenômeno. Então, a competência, ela se caracteriza em conceitos-chave que nós utilizamos aqui dentro da nossa área de estudos organizacionais, baseadas em investigações científicas. A gente foge daqueles empirismos subjetivos, partimos para investigações de fato da nossa área. E aí temos o conceito de competência que eu trago para você lá no quadro.
competência, portanto, a gente tem aí como a tradução, né, na nossa realidade aqui, brasileira, de conhecimentos, habilidades e atitudes que ela bebe lá da fonte da corrente teórica americana. Então, quando a gente considera essas competências aí dentro do contexto da gestão de pessoas, a gente considera que é um conjunto de comportamentos necessários para o desempenho das funções que são estabelecidas numa determinada descrição de cargo. Então, de outra forma, são aí esses conhecimentos, as habilidades e as atitudes que vão agregar valor econômico à organização, valor social ao indivíduo e se transformam em capacidade de ação. Possíveis também de medição, permitindo comparações quantitativas e qualitativas. Quando a gente fala especialmente da questão do conhecimento, a gente sabe que é o saber teórico, né? É a parte da teoria que determinado indivíduo domina. Ou seja, ele se apropriou daquele conhecimento, faz parte do seu repertório comportamental. Em outras palavras, aí, só o indivíduo domina num determinado momento essa teoria, ou seja, o conhecimento é tácito ao indivíduo, está dentro da mente dele, e a partir do momento que ele mesmo tem interesse em compartilhar esse conhecimento e interagir com outras pessoas, proporcionando a troca, o compartilhamento dessas informações, é que ele vai se tornar um conhecimento explícito, e aí sim ele vai poder ser utilizado de forma estratégica pela organização, buscando atingir os objetivos estratégicos ali do negócio. Então, essa perspectiva de conhecimento, num primeiro momento, é individual ou tácita, e depois dessas trocas, desse compartilhamento, ele passa a ser explícito, né, dividido entre todas as pessoas que ali estão desenvolvendo suas atividades. Essa informação, então, de conhecimento tem a ver com um aspecto mais teórico. E aí vamos ver lá o outro conceito no quadro, é a questão das habilidades. Quando a gente fala desse aspecto de habilidades, portanto, nós estamos nos referindo à capacidade de fazer, né, de como manusear ou se apropriar de alguma coisa que está mais ligada à prática. E aí a gente pode ter uma questão de desenvolvimento de habilidade por meio de treinamentos, por meio de capacitação, por meio de tentativa e erro. O indivíduo vai lá, tenta, não consegue, persiste, insiste, até que ele consegue desenvolver aquilo com naturalidade. Sabe aquele ditado de a prática leva à perfeição? Então, a habilidade envolve isso, envolve de fato você tentar fazer, né, se engajar, colocar a mão na massa, fazer as coisas de fato, treinar, experienciar até que você desenvolva a habilidade requerida para isso. Então tem a ver realmente com a atitude de fazer, né? E para não confundir, na verdade tem a ver com a prática. Se conhecimento é teoria, a habilidade tem a ver com a prática, de saber fazer, executar. E aí vem a palavra atitude. A atitude tem a ver com execução, mas com um caráter também de motivação, de engajamento, de vontade. Porque muitas vezes eu detenho conhecimento teórico, eu até sei executar uma tarefa, mas agora eu acho que não vale a pena, não me envolvo, ou eu acho que em time que está ganhando não se mexe, eu prefiro não me manifestar, eu prefiro ficar aqui assistindo. Então, eu só sou competente se eu uso o conhecimento, se eu uso a habilidade e se eu tenho a atitude para executar determinada função. Vamos dar um exemplo isso para você compreender a aplicação, né, desses conceitos. Então, se eu te pergunto se você conhece uma chave de fenda, eu peço para que você me fale se você conhece o que é. E aí você vai me falar aí com as suas próprias palavras, professora, trata-se de uma ferramenta, então, que tem uma haste metálica, pode ter uma base de plástico ou de metal também, que ela serve para fixar parafusos, rosquear determinados acessórios, enfim. Então, com as suas próprias palavras, sem muito conhecimento, talvez técnico ou profissional da parte mecanicista aí, mas você conseguiu me explicar o que é uma ferramenta. Então, você conhece esse objeto. Aí eu vou perguntar, você tem habilidade para utilizar uma ferramenta? Você consegue lá parafusar ou desparafusar com facilidade? Tem habilidade manual para fazer algum reparo, se necessário for? Aí você pode falar, olha, professora, eu nunca tentei mexer com uma chave de fenda. Parece simples, mas eu não sei mexer.
Ou outra pessoa fala, nossa, eu tenho habilidade tranquila, é uma ferramenta que não exige muita prática, enfim, alguma coisa tranquila de utilizar. Ok. E se você vê lá uma máquina com os parafusos soltos espalhados pelo chão e sabe que ela precisa ser consertada, você tem a atitude de pegar a chave de fenda, os parafusos, ir lá tentar consertar essa máquina, fixar, resolver o problema, ou você chama alguém para fazer isso por você? Então perceba o uso, né, do conhecimento, da habilidade e da atitude, caracterizando esse conceito de competência. Nesse sentido, nós precisamos então fixar ainda essa informação apresentando outro conceito lá para você que eu trago no quadro. Não basta a pessoa possuir a capacitação necessária ou querer contribuir para um determinado contexto. É necessário que ela compreenda a demanda do contexto exercido sobre ela. Portanto, isso evidencia bem o uso das competências e enfatiza também que essa questão da capacitação necessária, ela pode ser manifestada por meio de treinamentos. Então, como que a gente faz a percepção? Quando que a gente sabe que determinado indivíduo precisa exercer adequadamente uma função? Descrevendo seu cargo, indicando então por meio de atitudes formais dentro da organização cada cargo, cada função, o que é esperado desse indivíduo. É a famosa descrição de cargos. Baseado nesse perfil, nós procuramos identificar entre os profissionais que ali atuam se eles de fato dominam essas características, essas competências. Se não dominarem, nós podemos capacitá-los, treiná-los, desenvolvê-los para que eles sejam capazes de entregar a demanda esperada, dado o contexto em que aquilo acontece. Então, existem aí algumas das famosas competências requeridas pelos profissionais de recursos humanos, especialmente aplicadas aos líderes, né, aos talentos que nós tanto enfatizamos aqui durante as nossas aulas. E esses grupos aí de competências são bem categorizados por alguns teóricos da área. Então, eles apresentam os grandes principais grupos de competências esperadas que podem ser utilizadas tanto para RH, quanto para líderes, quanto gestores ou profissionais de fato que são os famosos talentos, que querem se destacar em suas posições de trabalho. Eu vou apresentar esses grupos para você lá no quadro. Então, o grupo de competências, primeiro aí que a gente traz é de competências pessoais e educacionais. Busca-se, por meio deles, adotar fundamentos éticos e de responsabilidade social e aplicar as teorias e estratégias de aprendizagem. Então, tem muito a ver com as pessoas mesmo, né? Como que a gente adota aí os valores, as missões, os princípios, né? Quais que são qual que é a razão de existir, a visão, a missão, os valores da organização, baseada nos princípios éticos, a aplicação de teorias, estratégias de aprendizagem, então, capacitações, treinamentos, desenvolvimentos, tudo que envolve as pessoas dentro das organizações. Aí nós temos os grupos de competências interpessoais. Aqui a gente tem a questão da relação, da troca entre as pessoas e, portanto, valoriza-se o desenvolvimento, busca traçar ou aí manter e aprimorar o relacionamento também, o relacionamento interpessoal. E trabalhar com o senso de equipe, transitar na diversidade, considerar que cada pessoa tem suas próprias expectativas, anseios, frustrações. Então, o líder tem que desenvolver essa capacidade também de ter um relacionamento adequado com esses diferentes perfis dentro da organização, trabalhando esses aspectos de diversidade, de necessidade que cada um deles aponta, né, ou indica. Nós temos um grupo de competências organizacionais. Nesse ponto, a gente olha para o negócio, né, para a esfera estratégica. Então, como que a gente implementa novas mudanças? Como que nós usamos a criatividade, estratégias de inovação, sempre buscando a longevidade aqui da organização, a competitividade, a sustentabilidade, promovendo aí esse desenvolvimento organizacional de forma continuada. Outro grupo de competências bastante requerido aí é a questão das competências cognitivas. Então, aqui é fundamental
conhecer as teorias de liderança. Quando a gente fala da questão de conhecer teorias de liderança, tem aquelas teorias relacionadas ao perfil do líder, as teorias situacionais que analisam o contexto, todo o ambiente em que estão inseridas e aí as influências que esse ambiente também vão exercer diretamente na postura de um líder. Falamos da questão da criatividade, do compartilhamento, da possibilidade de gerar e de gerir conhecimento. Então, a geração do conhecimento só é possível por meio das trocas, dos relacionamentos, da interação entre as pessoas. E a gestão de conhecimento deve ser propiciada por meio de um ambiente favorável, de pessoas que deem abertura para o empowerment, que deem abertura para a autonomia desses funcionários, que permitam naquele grau de maturidade, nem tanto autoritário, nem tanto democrático, né? Uma autoridade que tenha certo liberalismo, que tenha autocracia, tenha também democracia, e ela vai sendo dosada de acordo com as demandas, com as necessidades, né, de acordo com o próprio contexto. Então, tudo isso é perceptível aqui e aplicado quando a gente fala dessas competências cognitivas, que tem a ver realmente com essa capacidade do indivíduo de se desenvolver, de se aprimorar e de estar disposto a compartilhar, gerando e gerindo o conhecimento. Outra competência, outro grande grupo de competências é a de competências profissionais. Lá no quadro eu trago essa questão da solução de problemas, de tomar decisões, empreender e administrar e planejar e implementar projetos. Então, quando a gente considera essa questão de necessidade de empreender e administrar, muitas vezes a gente não fala especialmente de pessoas que querem abrir novas empresas. Empreendedorismo, algumas vezes, é interpretado apenas como a capacidade do indivíduo que tenha interesse em ser autônomo e não ter mais chefe, que quer abrir o seu próprio negócio. Claro que esse também é um perfil de empreendedor, mas não apenas. Nós podemos ter pessoas que dentro de uma organização ou prestando serviço ou até sendo CLT, sendo registradas aí por carteira de trabalho, ainda assim demonstram um perfil empreendedor. Quer dizer, elas têm iniciativa, elas têm um senso de planejamento, de organização de ideias, elas conseguem realmente colocar as informações de execução ali no papel, elas têm ideias que são compreensíveis por ela mesma, mas também por outras pessoas. Elas conseguem dimensionar bem isso, né? Solucionar os problemas de forma rápida, ágil. Então, são pessoas que estão ali disponíveis, proativas, executoras de fato. Elas conseguem planejar e implementar. São pessoas conhecidas assim com a sua capacidade de multi-habilidade, de multi-skill e, de fato, são os profissionais competentes aí requeridos por esse mercado de trabalho. Então, percebam que nós aí compreendemos, resgatamos aí o conceito de competência, o uso dessas competências aí divididas em grandes grupos, que vai dar sequência para o que nós vamos compreender agora, que é a aplicação de um modelo de gestão por competências. Será esse o próximo conceito que eu apresento para você. Então, se a gente trata da gestão por competências em recursos humanos, considerando o contexto organizacional de gestão de pessoas que nós estamos inseridos, nós vamos compreender esse modelo de gestão por competências agora. Depende, claro, do porte da organização, do segmento da organização, do contexto, para que nós possamos verificar qual modelo pode ser implementado. Eu vou apresentar para você aqui um modelo genérico, vou explicar, e aí, de acordo com a sua realidade, você verifica até que ponto cada uma das etapas sugeridas aqui podem ser implementadas. Algumas poderão ser aplicadas realmente em sua completude, outras poderão ser utilizadas de forma fragmentada, desde que atendam aí o que se espera como objetivo principal de um modelo de gestão por competências. Então, para isso, a gente precisa entender o que é esse modelo. Vamos no quadro compreender o conceito. Para Vilas Boas e Andrade, a gestão por competências consiste em um instrumento gerencial voltado para municiar
os colaboradores, quer dizer, para dar aquela munição mesmo, né, para construir a bagagem que eles necessitam em função das competências profissionais que são aí importantes para o desempenho das suas funções. Então, como eu falei, o primeiro passo é identificar quais que são essas competências, aí nós descrevemos e vamos garantir ou vamos promover que os funcionários eles se apropriem dessas novas competências e dessas habilidades para que eles fortaleçam e refinem as competências que eles já dominam atualmente. Assim, nós dizemos que a gestão por competências trata-se aí do conjunto de ferramentas, de instrumentos e de processos metodológicos voltados para uma atuação estratégica da gestão de pessoas. Então, para que seja adequadamente implantado aí um modelo de gestão por competências, Vilas Boas e Andrade, num estudo teórico que eles realizaram em 2006 por meio de uma publicação também, eles indicam que essa implantação desse modelo, ela pode ser bem adequada, caracterizada, se forem seguidos 6 etapas. Se a gente pula uma etapa ou se a gente não planeja e não executa adequadamente cada uma delas, esse processo pode ser fragilizado e não atingir o objetivo. Então, eu vou apresentar essa ilustração aqui, indicando quais que são essas etapas para a garantia de um bom modelo de gestão de competências. Lá no quadro, vamos falar sobre cada uma delas. A primeira etapa, então, é a formulação da estratégia organizacional. Nessa primeira etapa, consiste em formular a estratégia do negócio mesmo, tá? Da organização. É importante considerar aqui que provavelmente a empresa já tem lá a missão, a visão, os valores bem definidos. Nesse caso, só para lembrar aí o que é a missão, é para que a empresa existe, a visão é como que a empresa se enxerga no futuro, os valores que vão permear as suas ações, tem que ter tudo isso bem definido. E aí, nesse caso, a gente recomenda aqui, na primeira etapa, fazer uma avaliação da real necessidade aí de adequação das estratégias para dar algum suporte, para fundamentar e orientar essa implantação do modelo de gestão por competências. E também é nessa etapa aqui, da formulação da estratégia, que a gente considera quais objetivos organizacionais que precisam ser alcançados. A segunda etapa, ela segue aqui para o lado esquerdo da nossa esfera e é a definição dos indicadores de desempenho. O que são esses indicadores, professora? É o parâmetro ou a unidade que vai permitir que a gente identifique qual que é o cenário daquela situação. Pode ser números, índices, porcentagens aí que permitam a mensuração ou a comparação do desempenho das atividades de trabalho. Por exemplo, se o objetivo da empresa for elevar a sua lucratividade, então ela vai monitorar esse objetivo, se ele está sendo alcançado, lá pelo meio de indicadores de produtividade, de qualidade, de custo médio de fabricação e assim por diante. Aí nós partimos aqui para essa terceira etapa, que é a definição das metas setoriais e das metas individuais. E elas serão tomadas como padrões de desempenho que vão nortear as atividades dos trabalhadores, levando em consideração que a empresa tem um objetivo de elevar a sua lucratividade, por exemplo. Vamos considerar que a meta da organização é aumentar a lucratividade. Então, ela vai poder elencar aí o indicador, o número de produtos que apresentam uma não conformidade ou uma falha, por exemplo, no controle de qualidade, para monitorar se esse objetivo está sendo alcançado. E aí ela pode estipular, por exemplo, que ela almeja reduzir aí em 50% os produtos considerados não conforme. Isso vai fazer com que a qualidade do produto, então, aumente. Se ela diminui o percentual dos produtos em não conformidade, a qualidade dos produtos finalizados vai ser superior. E isso vai aumentar a sua lucratividade aí como uma meta estabelecida. Então, é esse controle que pode ser passível aí, pode ser realizado nessa etapa de planejamento de organização. Seguindo lá no modelo, a gente vai para a quarta etapa, é o mapeamento das competências necessárias, reais e das diferenças entre elas.
Nesse caso, eu tenho, então, a descrição das competências do meu funcionário, sei quais que são as competências requeridas para a função e, analisando o desempenho dele, eu consigo perceber se ele está respondendo ou não às expectativas. Se não estiver, eu posso fazer intervenções do tipo treinamento, capacitação, orientação, análise de desempenho. Por meio da gestão das pessoas, os líderes eles acompanham esse desenvolvimento das atividades e podem propiciar lá um feedback, pode reposicionar por meio de uma avaliação de desempenho também, indicar se eles estão desempenhando adequadamente ou não, instrumentalizá-lo para que ele melhore, novamente acompanha-se por um período e aí verifica se ele conseguiu aprender, se apropriar daquela habilidade, daquele conhecimento, ou talvez ele não seja a pessoa ideal para aquele cargo. Muitas vezes acontece das pessoas também estarem nos cargos que não são compatíveis ao seu perfil. Lembra da história de colocar as pessoas certas nos lugares certos? É nessa etapa aqui que a gente consegue avaliar e acompanhar se isso está acontecendo. Lá no quadro, nós vamos falar da etapa 5 agora. É o planejamento de ações da gestão de pessoas. Então, nessa etapa, são planejadas ações para captação das competências no ambiente externo. Muitas vezes a gente procura até desenvolver essas competências, essas habilidades por meio de capacitações, por meio de treinamentos dentro da organização, mas percebe que de fato aquela pessoa não tem competência para o cargo, para a função e não tem outra ali no ambiente organizacional que possa vir assumir essa função, ou porque ela já está com outras tarefas em outro setor, em outra área, ou porque também não tem o perfil. E aí a gente precisa recrutar externamente, então buscar esses profissionais no mercado de trabalho para o preenchimento dessas vagas. Então existe a realocação interna e quando não atendida ali, precisamos buscar o profissional fora que tenha ou que tenha o perfil mais adequado para aquela competência. Vamos para a etapa 6, então, a etapa do feedback. É a última etapa que consiste na compilação dos resultados da implantação e na retroalimentação do processo. Então, perceba aqui que é um processo sempre contínuo, né? A gente não para de alimentar essa esfera aqui, ela sempre vai persistir aqui e dando continuidade. Então, vale lembrar que o modelo de gestão por competências vai abranger também todos os sistemas de recursos humanos e, em alguns casos, dá aquela margem para trabalhar de forma fragmentada aí, enfim, reduzida ou recortada para seleção aí da gestão por competências ou avaliação de desempenho. Então, se devidamente implantado, adequado, se os profissionais de recursos humanos de fato têm esse olhar estratégico para o acompanhamento dessa implantação desse modelo de gestão por competências, os resultados esperados vão impactar em aumento de produtividade, em sensação de engajamento das pessoas, elas se sentem mais motivadas porque elas percebem que estão sendo reconhecidas, valorizadas, elas têm o seu acompanhamento de desempenho bem próximo ali, né? Tem feedback constante dos seus líderes. Então, as pessoas elas se sentem realmente participativas, né? Isso acarreta muitos benefícios, tanto para os indivíduos quanto para a organização. Essas são algumas das vantagens da correta adequação de um modelo de gestão por competências. Mas nem tudo são flores. Nós sabemos que precisamos sempre olhar os dois lados da moeda. Então, num mundo ideal, teoricamente falando, é tranquilo de se implementar esse modelo. Na prática, nós sabemos que existem resistências, bloqueios, sejam pessoais, sejam de investimento. Tem uma série de fatores aí que muitas vezes nos barra, né, de implementarmos esse tipo de modelagem aí ou de inovação naquela realidade. Então, é sobre isso que nós vamos falar agora. Se não for devidamente implementado ou se tiver alguns problemas aí de ordem técnica, de falta de apoio, entre outras características, esse modelo pode ter prejuízos financeiros, perda de tempo, até
desencadear aí dor de cabeça, né? Às vezes as pessoas do RH, principalmente, ficam tão entusiasmadas em implantar, se elas não tiverem a adesão dos gestores, dos líderes, se elas tiverem essa resistência já, o negócio não vai dar certo. Eu vou te apresentar agora, então, alguns dos problemas aí, algumas das resistências comuns numa implantação de um modelo de gestão por competências, algumas das dificuldades que são comumente observadas. De acordo com o Gramigna, as dificuldades podem advir de problemas de apoio, problemas técnicos, problemas de planejamento e também problemas culturais. Vamos falar de cada um deles. Os problemas de apoio são as dificuldades do gerente de RH para conseguir apoio e comprometimento dos executivos da empresa. Então, perceba que muitas vezes a implantação de um modelo de gestão de competências parte da iniciativa lá do RH, mas elas precisam convencer os altos executivos a apoiarem, né, e se comprometerem com esse modelo, senão isso vai se caracterizar aí num grande problema. Outra questão é a falta de sensibilização do nível operacional. Então, às vezes, nem os executivos conhecem e entendem a importância daquele modelo de gestão por competências e o operacional também acha que não vai ter muita vantagem ou também não se mostra tão aberto. Então, a gente precisa fazer uma sensibilização desses dois públicos em especial. Tem também a resistência e falta de aderência por parte do nível tático, gerencial, por falta de entendimento de que essa iniciativa de implantação do modelo, ela é algo que vai ajudar de forma institucional, vai ajudar a organização como um todo. E não é só mais uma ação, né, do RH. Então já tem aquele preconceito, ó, lá vem o RH de novo querendo implementar alguma coisa, implantar alguma coisa. Então não precisa ter essa primeira conscientização aí para que haja uma aderência tanto do nível operacional, do tático e também do estratégico da organização. Outro tipo de problema são problemas técnicos. Então, a ausência de recursos computacionais, por exemplo, nem todas as empresas contam com tantas tecnologias de informação e comunicação, as famosas TICs, e exigem ainda um trabalho manual, burocrático, para operacionalizar esse modelo, que pode dificultar esse processo também. A questão do isolamento e a falta de conexão entre o modelo e os demais processos administrativos da empresa. Então, não adianta querer trabalhar aqui de forma isolada, a gente precisa conectar, né, tudo que já acontece, quais que são os modelos gerenciais já utilizados nos demais processos administrativos da empresa e fazer com que eles trabalhem de forma conjunta e em parceria. E perfis de competência que muitas vezes lá na descrição são superestimados ou são subestimados em relação ao potencial dos trabalhadores. Isso pode promover certa incompatibilidade entre o modelo e a realidade organizacional ali daquele negócio. Então isso é algo que precisa ser levado com muito rigor quando a gente fala dessa questão da descrição dos cargos. Muitas vezes pode ser que quem o responsável por fazer isso, se você coloca só uma pessoa para descrever os cargos, ela pode não ter o conhecimento adequado de determinada função e aí ela pode superestimar, pode falar que aquele cargo exige competências além do que realmente são necessárias, ou pode subestimar, pode colocar lá que a determinada pessoa desempenha só X e Y, ao passo que ela tem capacidade de entregar muito mais naquela função. Então, essa descrição de cargos precisa também ser realizada em parceria com os líderes das áreas, com a própria pessoa que desempenha as suas funções, e aí essa descrição ela fica muito mais fidedigna, muito mais concreta, evitando esses desvios de subestimação ou de superestimação. Outro tipo de problema lá que eu trago para você são os problemas de planejamento. Então, não provisionar adequadamente os recursos, e aí a gente fala de recursos materiais, financeiros, humanos. Se a gente não provisiona esses recursos que são necessários para a implementação desse modelo, isso pode gerar a descontinuidade. Então, durante lá o processo, se eu não tenho engajamento das pessoas, isso vai bloquear a minha implantação. Se falta algum recurso financeiro, se faltou investimento, estrutura, também isso vai fazer com que seja descontinuado. A mesma coisa quanto aos recursos materiais.
Também não prever um caminho sucessório para aproveitar os colaboradores competentes que demonstrem alto desempenho. Nesse caso, a gente fala da importância de ter as pessoas, então, já sendo desenvolvidas a longo prazo. Não basta apenas treiná-las para o exercício individual das suas tarefas, das suas atividades, mas quando se pensa em objetivo organizacional, em estratégia a longo prazo, nós apostamos no desenvolvimento dessas pessoas. Nós treinamos, então desenvolvemos as suas melhores habilidades para que elas se tornem os talentos que vão ocupar os cargos de gestão ali em médio e longo prazo. Tá? Esse planejamento sucessório é a formação dos próprios líderes, né? Vai lapidando as competências e as habilidades requeridas ali dentro do seu próprio espaço de atuação. Outro tipo de problema que é bastante pontual aí são a questão dos problemas culturais, são muito recorrentes. Trata-se aí da presença de uma cultura organizacional autocrática ou resistente à mudança e o nível tático ou os gerentes que adotam um estilo de gerenciamento centralizado e não participativo. Então, perceba aí que eu trouxe uma série de problemas mesmo, de bloqueios, e esse olhar estratégico e principalmente o olhar do acompanhamento de um profissional do RH, conduzido aí também em parceria com os líderes de cada área, é que vão possibilitar que o modelo de implantação de gestão por competências aí seja adequado, seja coerente, seja factível, né? Seja realmente conduzido satisfatoriamente, desencadeie nas vantagens, nos benefícios que ele se propõe, que é produtividade, lucratividade, engajamento, parceria, foco, motivação, evitando esses problemas técnicos de apoio, de planejamento, enfim, que podem colocar todo o modelo por água abaixo. Então, a gente precisa sempre ter esse cuidado e é papel do RH, principalmente de nós aqui, profissionais da nossa área, atuarmos aí explicitando ou conscientizando, sensibilizando todos os envolvidos. E agora chegou o momento de resolvermos a nossa primeira situação-problema prevista para esse nosso encontro. Aqui no primeiro espaço nós vamos fazer então o estudo de uma análise que vai apresentar aqui a implantação de um modelo de gestão por competências numa empresa num escritório de advocacia. Vamos ler e resolver juntos essa situação. A empresa de advocacia Causa Ganha Associados, nós vamos chamar aqui de CGA, é um dos maiores escritórios de advocacia do país. Conta com forte atuação no setor empresarial e percebeu que estava perdendo o mercado por conta de uma recente queda na conquista de novos clientes. Então, ela decidiu trabalhar as competências dos seus 20 colaboradores da área comercial, distribuídos por todo o território nacional. A empresa definiu 4 competências que devem ser apropriadas por esses colaboradores. Quais que são essas competências? Comunicação, negociação, controle emocional e intraempreendedorismo. Problema. Agora que a empresa definiu e descreveu lá, ela falou o que se espera em cada uma dessas competências aqui, quais que são as atribuições aí de cada uma, ela se deparou com um grande problema. Como que ela verifica o gap entre as competências dos seus colaboradores? Entre aquilo que ela tem de expectativa e entre aquilo que os profissionais estão de fato entregando. O desafio. Seus serviços na função de assessor foram solicitados pelo diretor comercial para que você oriente a implantação de um modelo de gestão por competências. Portanto, você deve criar uma forma para identificar a presença ou a intensidade dessas competências no grupo de colaboradores da área comercial. Então, vamos resolver. Para encontrar esse espaço aí entre as 4 competências requeridas, entre a expectativa e o apresentado, o mais indicado é a criação de um programa de desenvolvimento no qual os colaboradores seriam colocados em situações fictícias, por exemplo, para mobilizar o uso dessas competências.
Então, uma dinâmica de grupo na qual fosse necessário utilizar as competências de se comunicar, de negociar, de apresentar controle emocional e de apresentar propostas de novos negócios aí, quando a gente utiliza esse aspecto, então, de criatividade, né, de inovação, caracterizando lá o intraempreendedorismo, seria ideal aí como assunto, como tema dessa dinâmica. Durante a dinâmica, os facilitadores observariam e registrariam, demonstrando a competência aí de cada um dos participantes. Por exemplo, durante a observação, eles poderiam atribuir um certo grau de intensidade, lá eles pegariam um relatório indicando, por exemplo, Márcia apresenta uma presença muito forte da competência comunicação. Já João apresenta uma presença média do aspecto lá de negociação. Ou, para Marcela, a competência de intraempreendedorismo é totalmente ausente. E aí eles vão alimentando lá um determinado relatório e com base aí, ou de posse desses resultados, desse diagnóstico, a empresa consegue planejar ações de desenvolvimento das competências que se demonstraram deficientes ou ausentes. Então, esse diagnóstico aqui, ele também serve como aquela necessidade, né, levantamento das necessidades de treinamento, que vai possibilitar aí um planejamento, uma análise, então vai permitir, baseado no gap das competências ali apresentadas, o que precisa ser aprimorado em cada um desses colaboradores. A gente faz um planejamento, atendendo os objetivos ali estabelecidos, executa de forma que esses objetivos sejam alcançados e depois nós avaliamos, garantindo que de fato essas competências foram desenvolvidas. Se não foram, nós reavaliamos, percebemos de novo, identificamos novamente as necessidades de treinamento, de diagnóstico, até que isso seja de fato superado ou outras providências sejam tomadas, como o caso da realocação, de substituição e assim por diante. Então, aqui nós fixamos os conceitos estudados nesse primeiro momento da nossa aula. E agora é o momento para que nós possamos interagir, trocar conhecimentos, esclarecer suas dúvidas. Quero saber se você tem algum comentário ou queira compartilhar aqui uma informação comigo. Então, eu vou consultar o chat e já volto para comentar. Nesse primeiro momento não tivemos nenhuma dúvida aqui, fica o convite para que você, no segundo momento de interação previsto para essa aula, compartilhe aí seus comentários ou seus questionamentos. Por hora nós seguimos de conteúdo. O conceito agora é de Canvas aplicado em recursos humanos. Você já teve uma ideia dentro do seu ambiente organizacional que considera uma excelente ideia? Você acredita realmente que aquilo vai melhorar os processos, vai facilitar a rotina de trabalho, vai otimizar o espaço de tempo, enfim, o uso dos recursos, mas você não sabe exatamente como organizar essas ideias para apresentar para o seu supervisor, para o seu gestor? Você às vezes não sabe se você faz isso por
por meio de uma reunião, se você chama o seu supervisor para conversar, se coloca as ideias no papel, você fica ali perdido? Ou você já teve até intenção, já teve até uma vontade de abrir um próprio negócio, tem muitas ideias na cabeça também, mas não sabe exatamente por onde começa? Fica tudo muito confuso, você não sabe qual que é a primeira etapa, não sabe se você começa a conversar, a pesquisar, enfim. Você tem boas ideias, você é um profissional criativo, mas você não sabe muito bem como executar. Essa questão da falta de planejamento e execução, ela pode se transformar em prejuízo, se te prejudica enquanto profissional e também enquanto indivíduo, principalmente na questão do crescimento da carreira. Então, eu vou te apresentar agora o Canvas, que é uma modelagem de negócios que vai oportunizar justamente esse planejamento, essa organização de ideias. Lá no quadro eu trago o conceito para você. Trata-se, portanto, do Canvas Business Model. É um grande mapa composto por 9 blocos que servem para organizar as ideias para a elaboração de um projeto qualquer. Nós vamos entender especialmente como que o Canvas pode ser aplicado aqui no setor de recursos humanos, né, ou na área de gestão de pessoas, mas vale destacar que, além da aplicação para propor modelo de gestão de pessoas, o Canvas vai ser aplicado aí, pode ser aplicado num projeto de desenvolvimento pessoal, de modo a orientar aí a evolução da carreira de um profissional também. Então, é justamente uma metodologia, uma sistemática que ela possibilita que você atue de forma profissional, executando novos negócios, mas não só para isso, não só para empreendedorismo ou para novas empresas. Ela permite que você também se perceba enquanto indivíduo e aonde você quer chegar, o que você precisa fazer, quais que são os caminhos. Então, a proposta é bem dinâmica, flexível, é um modelo de fácil entendimento, metodologicamente muito claro, em que 9 grandes blocos são divididos e você procura, por meio de perguntas, alimentá-los ali para ter um mapa, uma perspectiva mais clara da situação em que você está, atual, e da situação em perspectiva que você busca alcançar. Então, eu vou apresentar esse modelo para você, explicando quais que são as suas composições. Lá no quadro, tem aí essa divisão em blocos, né? E eu trago aqui, então, esse mapa que é simples, que é fácil de ser utilizado para uma modelagem de negócios, e ela consiste nesse quadro aí formado por grandes blocos, 9 blocos que exigem essas informações preciosas, relevantes e necessárias, tanto para captação quanto entrega e criação de valor. Então, a gente vai procurar responder aqui, durante o preenchimento, algumas questões como o que, como, quando e para quem. Ressaltando aqui um aspecto importante, é que uma das premissas adotadas nessa modelagem de negócios é essa praticidade, essa flexibilidade, que é primordial aí para que sejam desenhados esses blocos. Então, vamos entender cada um desses quadrantes aqui. Primeiro, eu tenho as chamadas principais parcerias, ou os principais parceiros. Quem que são aqueles que fornecem algum produto ou serviço necessário para o funcionamento do negócio? Segunda característica são aqui as atividades principais que o meu negócio busca desenvolver. Então, quais que são as atividades para que o negócio realmente funcione? Por exemplo, a descrição da produção do bem ou prestação do serviço precisa estar lá rigorosamente descrito como vai funcionar. O terceiro são os recursos principais. Então, quando eu considero aí consiste nas máquinas, nos equipamentos, né, em todo o material necessário aqui, os utensílios, mão de obra, sistemas que são importantes para o meu negócio. Depois eu tenho aqui a proposta de valor, e a proposta de valor ela aparece no centro aqui da minha imagem, do meu negócio, porque é o modelo, porque é o momento, na verdade, do empreendedor registrar todas as propostas que vão atender essa questão da percepção de valor do meu produto ou de serviço. Então, é a base realmente da existência daquele negócio. Aí eu tenho aqui em quinto lugar a relação com os clientes, que é o planejamento com o objetivo de fortalecer a percepção do valor do produto ou do serviço, é a razão de existir do meu negócio aqui, né? Por isso que a gente traz esse coração, como que se faz a relação do cliente que vai persistir e vai
promover aí a longevidade do meu negócio. No sexto, eu tenho os canais, e canais eu falo tanto de comunicação quanto de distribuição. Eles servem para divulgar e para garantir que os meus produtos ou serviços cheguem de fato às mãos dos meus clientes. Aí eu tenho aqui o segmento dos clientes, então eu preciso saber quem são eles, ou para quem que os produtos ou serviços que eu estou criando aí serão vendidos. Eu preciso conhecer esse segmento de clientes, ou seja, para quem que está disposto a pagar pelo preço do meu produto ou meu serviço. Aí eu tenho aqui quanto, que considera a estrutura de custos que eu vou ter, então os custos necessários para a operacionalização do negócio, seja de manutenção, de matéria-prima, de mão de obra. E eu tenho, por fim, aqui a fonte de receitas. Então, aqui busca elucidar quais são as fontes de receita que podem ser geradas por aquele negócio. Então, esse mapa Canvas é realmente metodologicamente simples, eficaz, e uma das premissas básicas aí é dessa praticidade. Tanto que é recomendado que quando a gente busca aí fazer uma interação entre as pessoas de uma equipe, seja utilizada essa metodologia. Então, a proposta é que seja colocado lá na forma de um painel ou de um cartaz de fácil acesso. Você divide esses blocos e convida as pessoas a preencherem aí as características daquela demanda, seja aí um plano de desenvolvimento de melhores fluxos de trabalho, de melhores rotinas, ou de descrição de cargos, de implementação de um programa de planejamento de carreiras, enfim, independente do foco do Canvas, você divide em blocos, convida as pessoas que preencham em post-its quais que são as suas ideias e vai colando em cada um desses espaços. E aí as pessoas vão consultando a ideia dos colegas, vão concordando ou não, vão excluindo algumas, incluindo outras, priorizando alguns temas. Então, a gente consegue construir isso de forma coletiva, possibilitando aí essa participação, esse benchmarking, as melhores ideias e assim por diante. Então, é uma ferramenta muito utilizada, muito estratégica, que permite um planejamento individual, mas também participativo, considerando que ele pode, de fato, ser construído aí de forma conjunta, tá? O Canvas também, ele possibilita esse aspecto aí voltado à aplicação direto do Departamento de Recursos Humanos. Então, ele traz a viabilidade aí de projetos de RH, de gestão de pessoa. Ele tem esse apelo visual positivo aqui, né? É bem ilustrativo, as pessoas sentem-se aí interessadas em se engajar, a revisar os processos. Facilita de forma bem clara qual que é a identificação aí das demandas, das necessidades. Ela realmente faz com que todos queiram aí participar, engajar e contribuir para conduzir esse modelo. Vamos aqui apresentar então, em outras palavras, como se caracteriza esse modelo Canvas, agora que você já conhece o desenho. Por ser uma ferramenta de planejamento e de organização de informações, o Canvas pode auxiliar nessas ações de gestão de pessoas de forma bastante sistemática e metodológica. E a ideia é sempre procurar evitar erros, reduzir os riscos aí do momento da implantação da estratégia e da execução das ações. Um pré-requisito, quando a gente fala dessa questão de modelagem de negócios, indispensável, então, também para que esse empreendedor possa elaborar o plano de negócios, que é fundamental aí para qualquer início de novos projetos, porque é a principal maneira de validar a ideia desse empreendedor e de constatar se realmente existe oportunidade e viabilidade para materializar essa ideia e transformá-la em um negócio de sucesso, desde que você utilize lá adequadamente a partir daquele chamado plano de negócios, que a gente usa aí como pontapé inicial para a abertura de uma nova organização, uma nova empresa, um novo negócio, enfim. Então, o fato é deixar isso de forma clara, transparente, objetiva, que não apenas eu entenda, que não apenas eu organize as minhas ideias, mas que outras pessoas, quando batam o olho ali, também tenham entendimento rápido
de quais são os objetivos, as expectativas, as necessidades, as carências, quais que são as relações que ali se estabelecem. Então, o entendimento é fácil, é claro, é muito importante. E isso antecede também a etapa de um plano de negócios, que aí vai viabilizar a concorrência, vai estruturar quais que são os fatores, o ponto, o preço, o produto, a qualidade, tudo aquilo que a gente precisa considerar quando pretende, de fato, abrir uma nova empresa. Então, lá no quadro eu trago o conceito de plano de negócios para você. É a designação dada ao documento no qual o empreendedor registra de forma sistemática e estruturada as informações detalhadas sobre o empreendimento que ele pretende construir ou o negócio que ele quer montar. Então, a ferramenta de Canvas vai facilitar a vida desse empreendedor aqui, no sentido que ele possibilita uma modelagem que dá uma forma preliminar daquele empreendimento. Então, esse plano de negócios, ele facilita a visualização das partes que vão compor esse empreendimento. Dá ideia sobre o negócio aí para que seja compreendido por quem o examina, da mesma maneira que o próprio proponente aí do modelo que a concebeu. Então, o próprio empreendedor deve se certificar e garantir que esse modelo de negócios que ele está apresentando seja compreensível ou, entre aspas, aí, entendível e possa ser lido e possa ser interpretado adequadamente por outras pessoas. Então, o que a gente parte aí? A gente parte de uma ideia principal. Aí, a partir dessa ideia, a gente tenta aplicar dentro de um instrumento de modelagem de negócios, que é o chamado Canvas. Aí nós coletamos os dados, seja por meio da interação das outras pessoas, da contribuição, enfim, a troca, da assessoria, de compartilhamento, de sugestões. A gente vai colocando tudo isso no papel e aí a gente consegue estruturar um plano de negócios. Então, perceba que a execução adequada de todas essas etapas garantem aí com que o projeto, o plano, seja compreendido por mim e por todas as pessoas que terão acesso a ele. Essa é a ideia dessa modelagem de negócios. Nós vamos falar do acompanhamento e análise dos resultados de RH. Então, você já ouviu uma história do tipo, nossa, eu tinha um excelente vendedor, era ele tão bom, mas tão bom, ele vendia tanto, ele batia sempre a meta que eu resolvi promovê-lo a gerente de vendas. Aconteceu que eu perdi um excelente vendedor e ganhei um péssimo gestor. O que aconteceu? O profissional que era tão bom, tão excelente naquilo que fazia, ele não teve a mesma, não atingiu a mesma expectativa de atuação quando foi promovido a um cargo de gestão, de liderança. Porque ele sabia vender, mas ele não sabe liderar. E aí, o que isso acontece? É culpa do funcionário, muitas vezes? Ele é incompetente, será? Não, muitas vezes isso tem muita relação com a falta de gestão, de planejamento, de uma boa execução de um planejamento aí de progressão de carreira, e isso é falha novamente aqui que pode ser superada, que pode ser evitada quando há um bom desenvolvimento da nossa profissão de nós gestores de RH. Então, nesse aspecto preventivo de evitar esse tipo de ocorrência, é que nós precisamos entender o conceito de carreira, de planejamento de carreira, também em função das competências. Então, eu trago para você esse conceito agora. O que é carreira? Lá no quadro. Carreira consiste no padrão de experiências relacionadas ao trabalho. Então, a gente tem aí, por exemplo, cargos, responsabilidades, decisões, interpretações subjetivas de fatos ligados ao trabalho e também de atividades exercidas ao longo da vida profissional do indivíduo. Então, aqui, quando eu falo de carreira, eu falo também da questão da trajetória, né? Muitas vezes eu falo de uma trajetória do indivíduo, tá? E eu posso falar dessa trajetória aqui de forma individual ou de forma profissional. Então, é a trajetória que o indivíduo, por exemplo, busca ao longo da vida.
Eu, quando faço o curso de graduação, ou quando fiz meu curso de graduação, por exemplo, eu já tinha intenção de entrar na área acadêmica. Para isso, eu tinha claro que eu precisava finalizar meu curso de graduação, aí eu precisava depois buscar uma especialização na área e aí seguir carreira fazendo aí o mestrado, o doutorado, me especializando dentro daquilo que eu busquei enquanto indivíduo para minha carreira. Se eu busco uma trajetória aí profissional, a organização também é responsável por propiciar um ambiente favorável e adequado para que eu tenha a evolução esperada. Então, dentro de uma universidade, por exemplo, na qual eu escolhi fazer carreira, eu entro enquanto graduado ou especialista, eu tenho um nível de professor. Se eu tenho a titulação de mestre, eu sou promovida dentro desse planejamento, dessa programação de carreiras que a minha instituição oferece. Se eu tenho doutorado, eu tenho uma nova progressão na carreira. Se eu faço um pós-doutorado, novamente eu sou reconhecida. E aí eu vou tendo aumentos de salário em função da minha formação, da minha entrega, da minha titulação e daquilo que eu fiz para crescer. Então perceba que tem o lado do indivíduo, da necessidade dele se desenvolver, dele se aprimorar, mas a instituição, a organização também precisa ter isso bem delineado, uma trajetória de planejamento e progressão de carreira que permita esse crescimento em função daquilo que o indivíduo buscou de formação. Existem os dois parâmetros, então, individual e organizacional. Vamos entender mais à frente o conceito de planejamento de carreiras. Eu trago aqui, então, que trata-se da prática de identificar e registrar as possibilidades de trajetória para um profissional, estabelecendo os caminhos e parâmetros concretos, específicos e claros para guiar essa mobilidade do colaborador entre os níveis hierárquicos da empresa. Então, mesmo levando em consideração os interesses da empresa e do colaborador, é preciso estar consciente sobre o timing, sobre o tempo correto para que seja promovida essa mobilidade da carreira. É muito importante que você saiba, então, que ao planejar qualquer mobilidade entre cargos, quando visa aí a constituição de uma trajetória de carreira, a gente precisa ter em mente aí que a premissa oriunda da abordagem mecanicista da administração é a chamada enriquecimento de cargos. Então, o que é esse enriquecimento de cargos? É uma atividade, aí, uma ação administrativa que atribui uma maior variedade de tarefas ao trabalhador, visando mantê-lo aí motivado e evitar a desmotivação por tarefas que sejam consideradas muito repetitivas ou muito monótonas. Então, vamos dar um exemplo para caracterizar esse sistema de enriquecimento de cargo. O livro didático aí da disciplina traz um exemplo bem simplório, que é uma pessoa que ela foi contratada para carimbar documentos. Então, a única função dela é passar o dia inteiro, seu expediente de trabalho, protocolando ali, carimbando documentos. É tudo que ela faz. Quando a gente faz essa abordagem mecanicista, então, de enriquecimento do cargo, a gente proporciona a ela uma outra atividade, uma outra função que ela pode desenvolver juntamente com a que ela já exerce, que proporcione com que ela veja uma oportunidade, de repente, até de crescimento, de motivação, que ela tenha maior entusiasmo ali durante a sua jornada de trabalho. Então, para esse carimbador, eu posso, por exemplo, oportunizar a função de que ele passe a atender telefone. Então, toca o telefone, ele direciona para um departamento, para o outro, ou ele encaminha para a pessoa que tem a capacidade de decisão, de passar a informação que ali é necessária, enfim. Ele vai simplesmente atender o telefone, além de carimbar. Então, ele já tem um acréscimo ali de uma função até então que não era exercida. Ele tem um outro foco a realizar. Lá no quadro, eu trago, portanto, o conceito desse enriquecimento de cargo. Consiste na reorganização e ampliação, portanto, dessas funções de um determinado cargo, ampliando as atividades e responsabilidades do colaborador, com o claro objetivo de mantê-lo motivado aí com o seu trabalho. Então, Ivancevich recomenda que, para funcionar, a gente precisa considerar aí algumas características básicas, tá? Antes de falar dessas características básicas, eu quero falar que essa variedade de qualificações aqui que a gente traz,
de funções ou de ampliação das funções. Ela, no caso do carimbador, por exemplo, que nós mencionamos, deve demonstrar aí e exercitar a sua capacidade, por exemplo, de atender o telefone. Então, eu até dei essa oportunidade para ele. Eu falei, olha, além de carimbar, você vai passar a atender o telefone. Mas eu preciso avaliar ali se ele está sendo educado, se ele está sendo objetivo, se ele tem algumas competências mínimas básicas, ainda que não tenha que dar informações ou resolver problemas, não tenha que tomar nenhuma decisão, existem algumas características, pelo menos de educação, de simpatia, de relacionamento, de agilidade para a transferência da ligação, entre outros aspectos, também relacionados ao fato de atender esse telefone. Então, é preciso acompanhar esse tipo de características e que são proporcionadas aí por esses desempenhos esperados aqui por Ivanisevic. Então, lá na sequência, eu vou falar justamente disso. Ele recomenda que, para funcionar esse enriquecimento do cargo, 5 características básicas aí devem ser consideradas. Essa variedade das qualificações, que considera aí nessa pluralidade das qualificações necessárias, que a gente comentou, então, de educação, simpatia e assim por diante. Aí nós temos a identidade da tarefa, que é relacionada aí com a produção de um resultado concreto na relação de uma tarefa, desde o início até a finalização. Aí nós temos a importância da tarefa, que considera a intensidade do impacto da tarefa na vida do trabalhador, tanto dentro quanto fora da empresa. Então, o trabalhador, o carimbador, por exemplo, vai se sentir mais importante, mais responsável quando ele assume essas tarefas aí de seus supervisores, principalmente porque ele considera uma perspectiva de promoção, caso ele realize essa nova atividade aí apresentando um desempenho acima do esperado, entre outros. Aí a gente tem o grau de autonomia. Esse grau de autonomia que considera que é dado ao colaborador aí para que ele mesmo possa programar e executar as atividades. E, por fim, o feedback. Para que isso seja bem sucedido, consiste aí no retorno dado pelos superiores para o rendimento adequado do seu trabalho, para que ele tenha retorno aí com informações concretas, né, e específicas sobre o desempenho, assim como orientações para que ele possa, de fato, melhorar continuamente. E agora é o momento de resolvermos aqui a nossa segunda situação-problema prevista para esse nosso encontro. Vamos fixar os conceitos relacionados à modelagem de negócio, ao Canvas, ao enriquecimento de cargos. Então, vamos ler e resolver juntos essa situação. O RH da empresa de limpeza Brilho Único precisa criar uma nova dinâmica para o seu plano de carreiras, pois vem sofrendo perdas expressivas de funcionários talentosos de bom desempenho. A Brilho Único não sabe por onde começar, mas ela contratou você para conduzir esse processo. Seu desafio: apresente um procedimento para aplicar a ferramenta Canvas de modelagem para construir esse plano de carreiras. Resolvendo. Inicialmente, é preciso obter o apoio dos executivos para propor o desenvolvimento do modelo. Convoque uma reunião com a alta direção da empresa e apresente a ela um mapa Canvas, fornecendo informações sobre a metodologia e a ferramenta. Propõe uma oficina com a participação de talentos reconhecidos da empresa de diversas funções, incluindo executivos. Então, nessa oficina, você pode apresentar a ferramenta Canvas Business Model e mostrar como que ela funciona em RH. Em seguida, você pode formar aí grupos de 6 pessoas, 5 talentos e um executivo em cada grupo, fornecendo a eles o material do Canvas. Oriente cada grupo a preencher o mapa, visando encontrar o modelo ideal de plano de carreiras. Quando todos os grupos finalizarem, você solicita que cada grupo acrescente ou apresente, o seu mapa para que todos possam escolher o melhor modelo criado. Logo depois, os grupos podem reelaborar as suas propostas, incluindo o que eles encontram de melhor nas demais. Então, eles observam lá a contribuição de seus colegas, elencam quais que foram as melhores ideias e reelaboram seus próprios mapas.
Após essa oficina, é possível analisar esse material coletado, tentando encontrar os pontos que convergem entre os grupos, e aí podem ser compiladas essas informações, criando apenas um novo mapa do modelo, que é gerado aí tanto pelos talentos quanto pelos executivos da empresa. Aí você pode solicitar uma nova reunião com os executivos para a apresentação dessa síntese desse modelo final aí, que foi a junção, né, de várias propostas de grandes grupos aí de trabalho. E aqui eu trouxe um exemplo do Canvas, então, aplicado na implantação desse sistema integrado de recursos humanos, atendendo o que se espera nessa situação problema, com alguns dos principais parceiros do negócio. Então, quem que seria? A alta administração, os supervisores, o setor de informática, nós poderíamos colocar aí também os gerentes. Quais que são as atividades principais? Encontrar o sistema mais adequado aí, que vai utilizar, que vai ser usado na estrutura da empresa, a implantação de um sistema de forma integrada, conscientizando todos os colaboradores envolvidos. Então, qual que é o canal? Como que vai ser utilizado esse sistema? Os colaboradores vão ter acesso com login e senha específicos lá ao sistema, vão verificar seu status, vão encaminhar aí para uma possibilidade de progressão de carreira, de planejamento. O segmento de clientes, então, são os colaboradores de alto desempenho, os gestores, as pessoas que estão engajadas lá com as suas rotinas, com os seus trabalhos. Percebam que aí a gente vai alimentando esse Canvas de acordo com a especificidade, com o que é requerido ali no negócio. Nós temos custo com adequação, né, quando considera a estrutura de custos. Então, se a gente pretende implementar um novo sistema de gestão aí, certamente ele vai ter o custo de aquisição. Então, estima-se aí, tem o orçamento desse valor de R$750 mil. Depois tem o custo de assessoria para a implantação desse modelo, que também é colocado lá no Canvas, aqui estimou-se em R$100 mil. Aí, claro, também vai ter o custo anual da manutenção do sistema. Então, coloca-se aqui também para divulgação, para sensibilização de todos os envolvidos dentro da organização. Então, perceba que realmente aqui é um exemplo de aplicação de todos, né, os processos, as etapas aí que possibilitam a percepção, então, primeiro, num primeiro momento de planejamento e depois de execução de todas as etapas previstas aí para evidenciar aquilo que poderia ficar no mundo das ideias, mas que precisa ser compreensível, então, por quem planeja, por quem sugere aquilo e principalmente por todos os envolvidos. Então, esse mapa, ele permite essa metodologia simples, compartilhada, em que todos podem aí participar de forma colaborativa. E agora é o momento de recapitular, né, o que estudamos não só nessa aula, mas em todas as outras aulas da disciplina de inovações em aplicação de pessoas. Eu trouxe uma imagem aqui com uma chuva, uma tempestade de palavras, enfatizando pessoas, competências, contexto, carreira, relação, capacidade, gestão, enfim. Nós passamos por diversos conceitos, conhecimentos aí relacionados à gestão de pessoas, a esse olhar estratégico, ao que há de mais novo, contemporâneo, quando a gente fala da nossa atuação profissional. Então, eu espero que essa disciplina tenha sido enriquecedora para você, que você tenha aí grandes perspectivas da atuação enquanto profissional e que, acima de tudo, você tenha muito sucesso na sua carreira. Nós teremos ainda mais um momento de interação aqui previsto. Eu vou consultar, então, e já volto para comentar.
Nesse encontro não tivemos nenhuma dúvida aqui em tempo real. Reforço o convite para que você encaminhe seus questionamentos para o tutor da disciplina, também via fórum. Ainda é a oportunidade de trocarmos, compartilharmos conhecimento. Então, dando continuidade aqui e para fecharmos essa nossa disciplina, espero de fato que você tenha compreendido, se enriquecido aí com esses conhecimentos que a disciplina de inovações em aplicação de pessoas proporcionaram ao longo desses 4 encontros. Desejo muito sucesso na sua carreira profissional e felicidade acima de tudo. Pessoas mais felizes realmente se envolvem, engajam-se tanto nos aspectos de evolução e desenvolvimento pessoal quanto profissional. E é isso que eu desejo para você. Até mais!